falar, Randall. Na verdade, o que acontece, a minha maior experiência é comigo mesmo, no sentido de que eu sou professor tanto da teórica quanto da prática. Só que durante o período da pandemia, e a gente ficou aquele período realmente parado, um pouco mais de 6 meses, e surgiu, eu disse, eu tenho que fazer alguma coisa. E aí eu comecei a estudar, né, a buscar esse conhecimento EAD. Um deles foi o curso pela Universidade Federal da Paraíba de terapeuta holístico com o professor Falcão. E foi 100% online. Foi 100% online, foi muito bom. Tinha algumas dificuldades, né? A questão da acessibilidade. Nem todo mundo tem um celular potente, tem que estar com a internet boa, tem um computador, mas assim, foi bem produtivo, né? Eu faço hoje uma outra pós, EAD também, né? E assim, o aluno hoje ele já está adaptado, por isso que eu vejo que esse ensino ele não vai, ele vai ficar híbrido. Não retorna, o EAD veio para ficar. Infelizmente o acesso ainda não está para todos. Mas seria muito importante. Eu acredito que o trabalho que você faz aí da música com a questão do inglês deve ser fantástico, porque a música sempre acalma, né? Sempre acalma, sempre dá calma, e eles gostam bastante, né? Mas infelizmente a gente falta profissionais com essas habilidades também, e falta que o serviço também contrate. Eu vou dar eu vou falar da minha experiência pessoal. Eu fui tratada na Alemanha. Eu tive uma depressão pós-parto e eu fiquei internada no hospital psiquiátrico da Universidade de Munique, né? E foi assim um período para mim de grande crise. Foi assim uma crise tremenda, né? Tive surto e foi assim um momento para mim de encontro, sabe? Foi um momento de perceber o que é respeito à dignidade humana, sabe? No Brasil, a Constituição determina que as pessoas com problemas mentais não têm direitos. Isso é muito sério. A pessoa não tem direito. Então, assim, não é o caso da Alemanha, né? Eu fui tratada como uma pessoa. Tá? Isso é uma coisa muito séria, né? E, assim, eu até falo muito sobre isso, porque, olha, quem inventou a psicologia foi alemão, quem inventou a psiquiatria foi alemão, né? E esses filósofos chegaram aí, e também eles têm uma história de guerras, eles têm uma história de muitas pessoas com distúrbios e com transtornos pós-traumáticos, né? Relacionados à guerra, relacionados a esses eventos de violência máxima. Então, assim, é uma sociedade muito doente, e uma sociedade também de pessoas idosas, né? Muito idosas. Então, assim, eu tive dificuldade de morar lá, né? Eu estava com um neném pequeno, apartamento no começo, estava, assim, longe da minha família original. Então, foi, assim, uma história que eu vi com outras brasileiras, né? Morando no exterior, morando na Europa, né? Com dificuldade de língua. Então, assim, eu comecei a estudar, eu estudava alemão, assim, muitas e muitas horas por dia, porque eu estava habituada, né? Violinista está habituado a pegar o instrumento horas e horas e horas. Então, pegar o alemão para mim era mais fácil do que o violino. Vamos falar a verdade. E eu até, assim, eu fiquei, assim, fascinada com a língua, eu comecei a gostar muito e comecei a pensar em trazer o alemão de uma maneira mais palatável para as pessoas que estavam na situação em que eu tinha estado, né? Então, assim, foi para mim também um resgate, né? Eu estava trabalhando com uma coisa que eu estava resgatando algo. E também vivenciando também essa língua que eu quero continuar cultivando, inclusive até por causa da minha própria família. Tenho um netinho, novamente, que está lá na Alemanha. Né? Então, tudo isso são coisas que fazem a gente, estimulam a gente a ir para frente e fazer alguma coisa. Esse foi o meu caso, né? Essa foi a minha história. Agora, eu posso dizer que essa experiência de tratamento na Alemanha me trouxe uma visão diferente. Quando eu tive aqui no Brasil,
Brasil algumas experiências de internação, até antes de ir lá, e também vi algumas pessoas, viu, Mônica, você que cuida de dependentes químicos, né, adictos, também vi, assim, visitei amigos, assim, internados nessa situação, e eu posso dizer que, assim, eu acho que o Brasil está precisando ainda evoluir em termos de respeito à pessoa com questões mentais, né? Eu acho que existe ainda um estigma bem forte e tem que ser falado, né? Isso tem que ser falado, tem que ser falado. Existe a luta antimanicomial, foi esses dias, a celebração e tudo. Agora, isso aí nós ainda estamos num estágio ainda de lutar contra aquilo, né? Aquele filme tão bonito que a Danise de Oliveira, né? O nome dela é Nise Oliveira. Isso. Aquele filme maravilhoso que mostra, né? Nise da Silveira! Nise da Silveira! Da Silveira? Isso! Então, ela teve contato, né? Ela teve contato com Jung, né? Ela escrevia cartas, né? Para ele. Ela escrevia cartas. Então, assim, a gente precisa, eu acho assim, quem sou eu, mas essa questão da compreensão da pessoa que tem uma questão mental é muito difícil. Eu não sei se eu entendi bem, mas o enfermeiro que vai trabalhar com questões mentais, ele tem que ter uma na pós, né? E ainda estamos precisando ter mais, assim, preparação para as pessoas. Eu vejo ali no CAPS, eu tô né, sendo voluntária ali no CAPS, eu vejo, assim, situações, assim, bem dramáticas das pessoas ali em crise, e não tem, assim, uma sala para separar, né? Todo mundo junto, assim, tem certa, assim, vamos falar a palavra, né? Uma certa promiscuidade entre as pessoas que estão chegando para um tratamento ambulatorial, a pessoa que está para um remédio mais pesado, que tá não tem lugar para as pessoas ficarem, né? É falta de meio, né? É falta de meio. Você não acha, Ranal? Meios. Sim, concordo plenamente, concordo. Falta a questão da estrutura, é o que a Griciana colocou aí. Realmente, a saúde mental ela não é prioridade, né? Principalmente no governo passado, e aí mexeu bastante. Mas a questão e essa escuta, às vezes o usuário está ali e ele quer ser apenas ouvido. Eu acho que foi uma das aulas passadas, falou muito nessa questão desse acolhimento, dessa escuta. E na maioria das vezes ele está precisando ser ouvido. Alguém que pare, o escute, o compreenda, o entenda. E às vezes a gente não tem esse espaço tão organizado lá, tão certinho. Termina sendo no meio do corredor. Mas eu sempre que posso eu acolho. É muito caro você ter. Eu, quando estava na Alemanha, eu tinha assim, umas 20 terapias. Terapia de pintura, terapia de ginástica, terapia de dança, terapia de conversa, terapia de grupo, terapia individual. Era muitas atividades diferentes. Bola, né? E assim, são voluntários, não sei até quando que, mas eram especialistas de jardinagem. Aqui no Brasil só tinha uma terapia, que era a jardinagem. Era boa, era muito boa, né? E você vê os estudantes ali chegando cheio de amor. O que o brasileiro dá é amor, carinho. É um acolhimento que o enfermeiro brasileiro é bem quisto na Alemanha. Eu sei porque eu dei muita aula para quem de alemão, para enfermeiros brasileiros querendo ir para a Alemanha, né? Eles acolhem bem os brasileiros, porque os brasileiros são recebidos, são conhecidos por ser carinhosos, né? Por terem esse calor humano, né? Olha lá, Mônica, pode falar, Mônica. E aí? Abre o microfone. Manu é sempre quem nos socorre, que lembra que a gente se empolga, vai falando, esquece que o microfone está desligado. Eu ia chamar a atenção da outra Manu, a Vasconcelos.
dos idiomas, das línguas. E tem um fato importante, histórico, que é a reforma sanitária brasileira, e aí é um marco importante, que a gente ainda, né, enxerga, identifica, e tem coisas que ainda estão em processo, e que vai levar muito tempo ainda, né, para a gente ver de fato se efetivar. E nesse mesmo ritmo vai a reforma psiquiátrica no Brasil. Eu acho que a gente tem um salto qualitativo gigante no momento que a gente consegue implementar um dispositivo como o CAPS, Centro de Atenção Psicossocial. Então, não existia esse tipo de dispositivo, não existia uma equipe multi, como é a equipe do CAPS, que sua muito a camisa, assim, para poder dar conta, né, do trabalho, das demandas. E aí, quando você diz, quando chega uma pessoa em crise, por exemplo, então, aí o ideal é que essa equipe esteja capacitada para lidar com a crise naquele momento, e que ela possa, num primeiro momento, né, acolher essa pessoa, que eu acho que é fundamental, e que vai na linha do que você falou, o respeito a essa pessoa que tem algum tipo de transtorno mental, e o encaminhamento a partir daí, que aí a gente enfrenta um outro problema, que é a rede de atenção psicossocial. Então, você tem uma rede com dispositivos, mas que não dialoga como deveria, porque falta um monte de coisas. Então, os recursos, né, a forma como esses recursos são utilizados, enfim, tem uma série de problemas aí. Ainda assim, eles estão resistindo, né, e aí eu parabenizo os profissionais que estão nos CAPs, tentando de toda forma dar o seu melhor, e o que você disse, né, do amor. Então, muitos trabalham mesmo por amor à causa, amor à saúde, amor ao outro, e entregam o melhor que eles podem. Então, tem problemas, mas já foi muito pior. Isso não significa dizer que a gente vai permanecer, né, acomodados e não vai continuar lutando. Então, no dia de celebração da luta antimanicomial, então, principalmente os usuários de CAPS, eles vão para mostrar, olha, estou aqui, estou sendo cuidado, como os profissionais conseguem cuidar da gente. E isso é um avanço importante, porque eles não tinham nem voz antes, né, não eram respeitados mesmo, eram trancafiados em manicômios, e a gente sabe disso, então é uma história ainda, né, muito triste, e aí a contribuição de Nise é histórica, né, de levar a arte para dentro desses espaços. Era isso. Esse filme da Nise é um filme, assim, muito bem feito. É um filme que eu recomendo a todos que estão assistindo aqui no YouTube. É um filme para você compreender a realidade do Brasil daquela época, e que não mudou tanto assim. Teve algumas mudanças, mas tem que implementar muito mais mudanças, né? A Nise, ela teve essa característica. Ela estudou na Europa, ela estudou fora, ela mandava cartas, né? Mandava cartas para uma pessoa conhecida, eu não estou lembrada quem era. Quem era, gente? Não sei se era Jung, não sei se era Freud. Era Freud? Com quem ela tinha estudado? E ela não sei se foi na França que ela esteve, não estou lembrada com quem que ela escreveu, para quem que ela escrevia. Mas eu sei que ela trouxe essa visão, assim, genial, e essa pessoa veio e conheceu o trabalho dela. No Rio de Janeiro, né, se eu não me engano. Então, assim, é um filme que deve ser visto. Se você não viu, tem outro filme também importante, que é Bicho de Sete Cabeças, né, com Rodrigo Santoro. São filmes que fazem a gente compreender um pouco o quanto que a pessoa que tem questões mentais precisa ser respeitada como uma pessoa. Isso no Brasil ainda é uma noção que ainda é, assim, ainda precisa avançar, né? Precisa avançar. Mas eu tive a sorte de ter sido tratada. Eu fui arranjar... eu fui atrás do país que trata bem do que eu tive, né? Transtorno bipolar, gente. Transtorno bipolar. Vou falar com todas as letras aqui. Altos e baixos. Altos e baixos. É medicação, é ginástica, é natação. Vamos lá, Manu. Pode falar. Você trouxe que esteve no berço, né? Inclusive, não só da psicanálise, enfim, a medicina antroposófica, que faz esse tratamento que você estava falando da dança,
na pintura. É extraordinário a medicina antroposófica, é uma prática integrativa e complementar em saúde, né? E eles estão há anos-luz tratando nesse cuidado, nessa visão holística. E, infelizmente, aqui já fica aí também um desabafo, já que a gente aqui sistemicamente quer chegar no SUS com esse grupo. Diego ainda hoje falou um grupo pequeno, mas é um grupo que vai mover muitos outros, né? Então, já que a gente quer mover o SUS, hoje para um enfermeiro fazer uma pós-graduação na medicina antroposófica, a gente pode ir até certo ponto, depois eles não deixam a gente concluir, não deixam a certificação, porque somente médicos teriam direito a essa conclusão. Então, assim, os 6 primeiros meses, ok, a gente pode acompanhar, a gente pode assistir, mas a gente não tem a garantia da certificação, e após esse período eles deixam a gente de fora da turma. Isso é uma tristeza, e poderia mudar, porque a gente teria como auxiliar ainda mais. Você vê o trabalho da Mônica, do Randall, a gente teria como auxiliar muito mais dentro dos CAPs, dentro do acolhimento, às vezes numa UBS, porque a tendência que estão trazendo para o SUS é tirar o foco inicial do acolhimento psiquiátrico, da saúde mental, vamos dizer assim, tirar dos CAPs o primeiro contato e passar para as UBS, Unidades Básicas de Saúde, né? E todos terem esse tipo de acolhimento. Então, a gente precisa de enfermeiros. Você questionou sobre uma pós. Infelizmente, o enfermeiro, por ser generalista, ele não necessariamente tem uma pós em saúde mental para atuar dentro de um CAPS, para atuar nessa área. Mas é essencial que tivesse, né? Então, fica aí a provocação para que a gente tenha uma abertura de uma formação mais aprumada e mais aprimorada com relação à medicina antroposófica, também para a enfermagem, também uma provocação para que todos se formem e se especializem, sim, porque saúde mental não é questão do problema, é questão de não chegar a ter o problema. Manu, você falou de uma coisa muito séria. Existe um preconceito contra as pessoas, contra a saúde mental. Existe um preconceito. Isso é muito sério no Brasil. É muito sério. Aquela história de, eu vou fazer uma terapia, eu vou sentar aqui e beber uma cerveja, né? E tem isso também. A gente, quando toma medicação, não pode beber, né? Isso aí tem muitos anos, na minha história, muitos anos que eu não bebo, digamos, né? Não socializo nesse sentido, né? Porque eu tô com as medicações, né? Então, tudo isso, assim, são, assim, situações que a gente vive que a gente precisa compreender e que a gente não vai ser compreendida. Não dá para você, não dá para ir em certos lugares, né? Por exemplo, o problema, quem mora em Brasília, que não dirige, eu dirigia, né? Mas dirigia com medo, eu ia com medo. Você não vive sem dirigir em Brasília, né? Ai, que bom que eu tô aqui na bicicletinha. Ai, que bom, coisa boa, gente. Então, assim, olha, é uma alegria estar aqui com vocês. Já estamos aqui com 1 hora aqui de live. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, se vocês quiserem saber de algum detalhe, se vocês quiserem conhecer mais o meu